Por que duvidaste? Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, ao canal Orações e Canções. Terça-feira, dia 7 de agosto de 2023. Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje nós iremos refletir o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Capítulo 14, versículos 22 a 36. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, hoje nós temos este Evangelho que é a continuação do Evangelho que nós refletimos ontem. Meus irmãos, ontem Jesus alimentou mais de 5.000 homens. E depois que ele alimentou estes homens, todo aquele povo que estava ali e que tinha ficado saciado do pão, queria proclamar que Jesus era o rei deles. Jesus, porém, entendeu a intenção daquele povo e se retirou. Hoje nós lemos, meus irmãos, que Jesus se retirou para orar ao Pai e depois foi ao encontro dos discípulos em alto mar. Jesus foi andando sobre o mar. E assim que os discípulos o avistaram, ficaram com medo, achando que era um fantasma. Queridos irmãos, Pedro então pede ao Mestre para ir ao seu encontro, andando sobre o mar. Jesus concede. Pedro vai andando, olhando para Jesus. Mas quando Pedro sente o vento forte e o agito do mar, ele começa a afundar. Mas Pedro clama ao Senhor, que o salva. Jesus logo estende sua mão e o puxa para cima, dizendo: "Homem fraco na fé." Meus irmãos, percebam que, primeiramente, Jesus alimenta todo aquele povo. Depois, Jesus despede aquele povo, pois aquele povo queria proclamá-lo rei. Depois, Jesus vai andando sobre o mar até os discípulos. 2 milagres seguidos, 2 milagres que o Senhor realiza. E vejam como que é a graça de Deus. Jesus realiza 2 milagres e o povo, naquela euforia depois de ter sido alimentado, queria que Jesus fosse o rei deles. Vejam como que é o coração do Senhor, que quer trabalhar na humildade, quer trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado no coração dos homens. Percebam, meus irmãos, o que eu quero dizer é o seguinte: muitos de nós, com certeza, ficaríamos envaidecidos e assim ficaríamos
nos braços do povo, sendo proclamado rei de todo aquele povo. O Senhor não. O Senhor quer nos mostrar que devemos ser servos, devemos ser aquele que serve a todos, aquele que cuida de todos. Depois que Jesus anda sobre o mar e encontra os discípulos, ele vai para a outra margem e continua operando seus milagres, continua ajudando todo aquele povo. Esta é uma mensagem deste Evangelho. E a outra mensagem, meus irmãos, é esta parte em que Pedro vai ao encontro de Jesus andando sobre o mar. Meus irmãos, assim também somos nós. Nós oramos, pedimos a Deus para ir ao seu encontro. Devemos ter fé e principalmente devemos ficar com os olhos fixos em Jesus. Não importa, querido irmão, querida irmã, o problema que você está vivendo, a mão de Deus sempre é maior. A nossa fé, querido irmão, querida irmã, tem que estar em Jesus. Nós devemos prestar atenção em Jesus e não no problema. Não devemos ignorar o problema, não é isto, mas devemos entregar este problema, esta situação que estamos vivendo, na mão do Senhor e confiar na sua misericórdia. Devemos trabalhar muito para resolver tudo, confiando na misericórdia do Senhor. Aonde a nossa mão não alcança, entreguemos ao Senhor. E Ele faça por nós. E caminhemos, meus irmãos, caminhemos sempre, sempre de mãos dadas com o Senhor, sempre olhando para Ele, para Jesus. Mas, se em algum momento a nossa fé também fraquejar, assim como Pedro, não tenhamos vergonha nem medo nenhum de gritar no mesmo momento: Senhor, salva-me. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Querido irmão, querida irmã, com os olhos sempre fixos no Senhor.